Bom dia a todos! O nosso grupo é composto por mim, Ana Júlia, Beatriz, Camila, Josiane, Matheus e Victor, e vamos falar um pouco sobre a simulação. Se tratando dos defeitos dos negócios jurídicos, tem-se os chamados vícios de consentimento, que incidem na vontade do agente, e também os vícios sociais, que não decorrem de determinado engano, mas resultam em uma prática socialmente inadequada. A simulação é considerada um vício social, que no Código de 1916 era causa de anulabilidade, mas no atual Código Civil passou a ter consequência jurídica mais grave, sendo considerada causa de nulidade do negócio jurídico. Justamente pelo legislador ter entendido que ofende os interesses públicos e também de veracidade das relações negociais. Segundo Clovis Bevilacqua, a simulação é a declaração enganosa de vontade visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. Ou seja, na simulação, o agente busca aparentar algo que não é real. Por isso, entende que a vontade real difere da vontade declarada, para o propósito de enganar alguém ou aparentar alguma situação. Desde o início, esse agente sabe o que ele está fazendo, então a ação dele é intencional e proposital, possuindo ciência que irá prejudicar terceiros. Sobre os elementos da simulação, possuímos 4. São eles: vontade e declaração de vontade, teoria da vontade real, teoria da culpa em contrarrendo, em contrato e teoria da confiança. O primeiro explica-se que os negócios jurídicos norteiam-se pela declaração de vontade, que por sua vez deve ser formada pela combinação de 2 elementos, vontade e manifestação externa por uma forma juridicamente relevante. O segundo, teoria da vontade real, Savigny explica que a vontade e declaração são elementos que dependem um do outro, como a vontade de um homem que independente da vontade de outrem concordando com ela só acidentalmente. O terceiro, teoria da culpa, se preocupa com a proteção das regras jurídicas sobre a culpa, para que as reações contratuais não sejam gravemente comprometidas e não se deixe quem queira contratar à mercê da negligência de outrem. E por último, teoria da confiança. Para a primeira teoria, o importante era a vontade interna. Para a segunda, em caso de hermenêutica, a preponderância deveria ser dada à vontade declarada, ou seja, havendo dúvidas na interpretação de qualquer contrato, buscavam as antigas teorias propiciar a busca da verdade integral, mediante o que se escreveu ou através da análise da vontade interna do aspecto subjetivo. Dentro da simulação também possuímos a simulação inocente, que é a que se faz sem o intuito de prejudicar terceiros. Ocorre, por exemplo, no caso de um homem solteiro querer simular qualquer venda à sua companheira, ocultando na verdade uma doação, pois não há qualquer impedimento para esse ato, não tem relevância prática no direito civil. A simulação maliciosa, fraudulenta, muito mais frequente, visa prejudicar terceiros ou violar dispositivo legal. Com isso, observa-se que a relação jurídica simulada inocente pode ser questionada tanto na vigência do Código Civil de 1916 como no Código Civil de 2002, assegurando dessa forma o direito do mutuário que firmou um contrato simulado de compra e venda e locação de imóvel para encobrir o mútuo usuário, rever os encargos contratados pelo mútuo concedido pelo agiota. A simulação absoluta é aquela que exprime o negócio jurídico, mas que não há uma intenção de realizá-lo. É considerada absoluta pelo fato da declaração se destinar a não produzir resultado. Um exemplo clássico é o caso do marido que, ante iminente separação judicial, simula um negócio com um amigo, contraindo falsamente uma dívida para transferir bens em pagamento, visando prejudicar a esposa na partilha de bens. Já a simulação relativa é aquela em que uma pessoa, sob a aparência de um negócio fictício, pretende realizar outro que é verdadeiro e diverso do primeiro. Ela está dividida em simulado, que é um negócio fictício, é o que se declara, mas não se quer, e procura aparentar o que não existe para ocultar a efetiva intenção das partes. Já o dissimulado é um negócio verdadeiro, é o que traduz a vontade real das partes. É um negócio oculto, em síntese, mas que carrega a vontade das partes. Segundo o artigo 167 do Código Civil de 2002, a simulação ela configura-se como um ato nulo,
No caso de uma simulação absoluta, o negócio jurídico é nulo na unidade absoluta, diferentemente do que ocorre com a simulação relativa, que está ramificada em dois tipos: negócio simulado, que por sua vez estabelece que o negócio jurídico também é nulo na unidade absoluta. Já o negócio dissimulado subsistirá, será mantido se for válido na forma e na substância. Portanto, na simulação relativa, o negócio simulado ele será nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei e nem causar prejuízos a terceiro. Mas por que isso? Porque a intenção do negócio simulado são duas. Primeiro, que é prejudicar terceiros e fraudar a lei. Por isso que na simulação absoluta a gente vai ter um ato nulo. Na simulação relativa, o simulado, também um ato nulo, mas o dissimulado vai depender se ele está em consonância com a forma e com a substância. No caso, ele pode ser válido, nulo e anulável. Negócio jurídico dissimulado é a mesclagem entre uma simulação e uma dissimulação, ou seja, é a união entre algo válido e algo nulo. O exemplo abaixo retrata perfeitamente um negócio jurídico, pois possui substância e forma. Porém, por relatar uma incoerência contratual, o negócio jurídico se tornaria nulo. Contudo, por possuir vontade mútua e principalmente a garantia de sua substância e forma, o contrato passará por uma preservação de seu negócio jurídico, garantindo assim a preservação do negócio jurídico pactuado. As hipóteses da simulação causam muita controvérsia, pois o Código Civil de 2002 não instituiu conceitos a respeito da simulação, mas somente realizou hipóteses. Desta forma, o artigo 167, parágrafo 1º, nos indica quais as condições para que o negócio possua ou não validade. Bem, todas as hipóteses relatam meios de má-fé ou meios individuais. Desta forma, devemos fazer valer o princípio estruturante do Código Civil de 2002, que acredita nos princípios da eticidade, da operabilidade e da sociabilidade. Sabemos que o Código Civil de 1916, ele vedava a alegação da simulação por qualquer uma das partes, como é demonstrado pelo artigo 104 do Código. Nesse caso, a doutrina ela enxergava um reflexo da antiga sentença moral, a de que ninguém é dado a alegar sua própria torpeza. Em caso de simulação, era indispensável o acordo simulatório. Era visto como algo execrável conseguir se beneficiar diante de sua declaração. Todavia, com o advento do Código de 2002, a simulação ela passou para o campo das nulidades do negócio. Então, ela pode ser pedida por qualquer uma das partes e deverá ser reconhecida de ofício pelo juiz. Em relação aos terceiros de boa-fé, sabemos que o efeito é retroativo no caso de simulação. Mas quando existe terceiros de boa-fé envolvidos, sua retroatividade ela será atenuada. No caso, por exemplo, de compra e venda, feita para disfarçar uma doação, existe a figura do corretor de imóveis, que, se este estava de boa-fé realizando o seu trabalho, ele não irá deixar de receber sua comissão. Portanto, irá ocorrer uma atenuação, uma limitação da retroatividade, mas não ocorre seu afastamento, para que esse terceiro de boa-fé não seja prejudicado por causa da simulação. Exemplos de simulação do negócio jurídico sempre tem por trás uma ideia de falta de caráter ou de má-fé que envolve uma organização, geralmente, de pessoas já com a intenção de distorcer, né, a relação jurídica a fim de ou fraudar ou praticar algum ato ilícito. Dos exemplos concretos que nós procuramos, que foram extraídos de notícias de jornal, nós temos desde elementos bastante elaborados no sentido de usar as tecnologias que estão disponíveis no mundo de hoje para praticar as simulações.
Um exemplo bastante comum é quando existe um casal que está se separando e geralmente o marido não quer dividir o bem do casal, às vezes é um automóvel, às vezes é um imóvel, uma casa. Então ele simula a venda desse imóvel ou desse automóvel para geralmente ou para um amigo íntimo ou para um irmão, e no momento de fazer a divisão de bens, ele alega que não existem bens porque ele foi feita essa simulação de negócio antes dele se separar, com a intenção de não dividir. Tem exemplos mais elaborados que são de golpes que foram encontrados em notícias de jornal, como por exemplo, você monta uma loja de chocolates, uma franquia de chocolates, que é um caso até que o filho do Bolsonaro fez esse tipo de transação. Aí eles simulam uma venda que na verdade não existe, simulam uma entrada de dinheiro que também não é dinheiro de negociação, mas que no final das contas a loja ela serve de fachada para ele poder lavar dinheiro. De onde veio esse dinheiro? Também de uma outra simulação. Ele simula que contratou pessoas para serem assessores dele e na verdade a pessoa devolve o dinheiro para ele, que é o que eles estão chamando de rachadinha, né, da prática da rachadinha, porque a pessoa fica com uma parte do dinheiro que ela deveria receber como salário, mas ela devolve o dinheiro porque no final das contas ele só faz essa transação que acaba sendo boa para os dois, porque a pessoa recebe sem trabalhar e ele pode fazer de conta que está pagando alguém para trabalhar para ele, mas está se apropriando do dinheiro público que deveria ser usado de outra forma. E nessa negociação bastante complexa, para ele poder justificar esse enriquecimento ilícito que ele passa a ter, ele cria um outro negócio jurídico para poder fazer essa lavagem de dinheiro, tornar legal um dinheiro que foi de certa forma desviado dos cofres públicos. Não é necessariamente o mesmo tipo de fraude que se faz quando você faz licitação. Você tem, por exemplo, licitações, né? O serviço público necessariamente tem faixas de aquisição, então algumas delas você tem que fazer tomada de preço e você tem que geralmente é o preço mais baixo, só que essa tomada de preço às vezes ela é feita de forma casada, se faz uma negociação anterior entre as próprias empresas que vão participar da concorrência, e nesse sentido nessa concorrência já é um jogo de cartas marcadas, porque já se sabe quem daquelas empresas vai fazer uma oferta de menor preço, mas já está devidamente negociado com as outras parceiras, porque necessariamente você precisa de 3 orçamentos ou 3 cartas de oferta dos produtos que estão sendo licitados pelo poder público. E não raro, o próprio administrador público, gestor público, às vezes ele sabe dessa negociação que é feita, ele participa porque ele dá as listas e eles fazem todo um esquema, né, fraudulento, simulado de um negócio que parece correto, mas que na verdade já embute ali um percentual, inclusive para a pessoa, para o gestor, né? Esse tipo de prática de corrupção, ela era e ainda é muito comum, né, dentro de uma simulação de um negócio jurídico com vício.